Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Estou propondo iniciar uma série sobre venenos emocionais. Pense bem, quantas coisas nós carregamos no coração, na alma, na mente, que ninguém sabe. Quantas coisas carregamos e isso vai influenciar profundamente, inclusive a nossa saúde física, psíquica, emocional e, sobretudo, espiritual. Quantas coisas na ambiência da nossa vivência causam um impacto de feridas. Você sabe, nós acabamos de passear por uma série chamada sobre as atitudes da vida, os acontecimentos da vida e a influência em nós. E eu trabalhei algumas questões. Agora, a minha intenção é ser mais específico, trabalhar com o veneno emocional, algumas emoções perturbadoras, algumas coisas que a gente precisa descobrir o nome, saber o que é, quem é, por quê e para quê. Você talvez ainda não conseguiu me entender, deixa eu explicar. A minha ideia é tentar trabalhar algumas coisas tematicamente específicas, por exemplo, trabalhar mágoa, ressentimento, medo, e aí por diante dando nomes, para que possamos descobrir, desvendar questões que estão perturbando a nossa alma, questões que trabalhem como um veneno. E como descobrir o antídoto? Nós sabemos que Jesus é o antídoto para nossa cura. Engraçado que o salmista Davi, ele teve momentos, picos profundos de dores na alma. Ele identificou venenos no coração dele que trabalharam negativamente em toda a sua história. Mas o salmista Davi começou a descobrir algumas questões profundas. E ele começou a tratá-las. E algumas coisas que estão dentro de nós se tornam verdadeiros venenos emocionais. E o veneno emocional, eu creio que muitas vezes é um ciclo. É um ciclo retroalimentador, eu diria. E nós vamos precisar, de alguma forma, trabalhar contra essas questões. Eu vou construir a minha série em cima de um texto da Bíblia que se encontra em Tiago, capítulo 5. Ah, Quero te orientar a ler esse capítulo. Tiago é um livro curto que eu gosto muito, são apenas 5 capítulos. E Tiago, esse aqui é o meio-irmão de Jesus. Tiago traz no seu conteúdo, eu diria que tempestades temáticas de profunda relevância para a vida humana. E o que me chama a atenção na vida de Tiago é que ele convida sempre o seu ouvinte para uma autorresponsabilidade, não uma outra-responsabilidade. Eu tenho percebido, e muitas pessoas, elas se auto-vitimizam, autocomiserativas, autodestrutivas, esses sentimentos, essas emoções. E isso, esse pensamento, esse comportamento, termina fazendo de nós, às vezes até sem percepção, narcisistas. Pessoas com uma hiper e power proteção do nosso próprio eu. E para isso eu preciso dar desculpas. Eu preciso construir pontes que me levem para que o outro olhe para mim e me veja no caos. E isso venha com justificativas. E em que pese nós possamos realmente ter algumas questões a serem trabalhadas, a gente precisa buscar a razão de algumas coisas, nós precisamos realmente ter algumas rotulações de culpa, mas eu queria te dizer assim, diante de Deus, nós precisamos assumir o protagonismo da abertura do nosso coração. Lá em Apocalipse capítulo 3, você vai perceber Jesus dizendo assim: Eis que estou à porta e bato. O verso 20 e o 21 é uma sequência. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei no seu coração, cearei com ele, ele comigo. Que nós vamos perceber o seguinte: talvez você seja um homem me ouvindo, uma mulher, não sei qual é a sua questão de trabalho, a sua questão de costume, de criação, eu não sei qual é a sua sexualidade, eu não sei qual é a sua escolaridade, a intelectualidade, eu não conheço você, mas eu queria que você entendesse o seguinte: homem e mulher, nós vamos trabalhar nessa perspectiva de que nós somos essencialmente iguais. Então não importa se você é rico ou pobre, se você é isso ou aquilo, nós somos essencialmente iguais. Agora, é importante que você perceba que nós funcionalmente somos diferentes. Isto é, eu reajo de forma diferente da sua. Eu tenho inclinações diferentes da sua. Eu tenho gostos diferentes da sua. Uma pessoa pode me fazer um mal, me xingar, por exemplo, desculpa a expressão esdrúxula,
e eu me irá naquele momento e meia hora depois eu estar livre. Uma mesma pessoa pode receber um xingamento, um maltrato, um distrato e carregar isso por anos. Por quê? Porque a nossa funcionalidade é diferente, tá bom? Então, nossa ideia é construir, dar ideia, apontar, dar nomes a alguns venenos. Você pode, até ouvindo um determinado veneno, dizer isso não é para mim. Mas eu queria que você vasculhasse a sua alma e o seu coração. Visitasse com uma vassoura, uma flanela, um balde e alguns ingredientes que nós vamos propor para a limpeza da sua alma, do seu coração. O texto que quero ler está em Tiago, quando Tiago vai mostrar algumas questões sobre a paciência, sobre a perseverança. Tiago vai falar sobre um profeta que passou uma coisa muito difícil, que foi o profeta Elias. E ele vai dizer no verso 17 que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Observe que Elias foi um homem que pediu para descer fogo do céu, e assim aconteceu. Elias era um homem profundamente poderoso, vamos dizer assim, na presença de Deus. Ele pediu para não chover e não choveu, ele pediu para chover e choveu. E esse homem, ele foi invadido por venenos tão profundos nas suas emoções que ele foi para o interior de uma caverna. E esse homem, no interior dessa caverna, ele pediu para morrer. E ele começou a conversar com Deus. Deus, eu fiquei sozinho. Eu tô só eu presto, só eu sou bom e agora só me deixou só. E Deus disse, Elias, eu separei mais de 7.000, você não tá só. E aí Deus disse para Elias, coma e beba, porque a caminhada é longa. E aí a depressão de Elias, estava no fundo de uma caverna, começou a ser curada quando ele tirou o veneno da alma dele, tá bom? Mas a minha ênfase do texto está no verso ah, 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, o processo de cura começa com a confissão. Eu confesso que eu tenho esse sentimento. Confissão aqui necessariamente não é você simplesmente chegar para um pastor, um padre e contar. A confissão é o ato de você falar, ouvir terapeuticamente. O perdão vem com a confissão para Deus. A cura vem com a confissão da nossa própria consciência, de preferência para alguém maduro no nosso coração. Tá bom? Então, desculpa que a gota foi um pouco longa, é uma introdução e nós vamos começar essa série sobre venenos e venenos emocionais da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser ouvir essa série e gostar, por favor, passe para alguém e, se possível, curta o nosso canal, tá aí no endereçozinho da gota. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.